Comentário para achar Berrucotai, 5.782, terceira parte. Aqui nós falamos sobre a Shemitah que não houve, ou seja, sobre o descanso da terra que não houve, portanto as pessoas foram expulsas da terra por causa disso. Como eu falei, a Shemitah ela existe e foi estabelecida para que a soberba não tome conta do seu coração. O sexto ano é um ano de grande bênção, uma bênção tripla, que pode ser da seguinte forma, ou de muita prosperidade, de muita coisa, você vai colher 3 vezes, ou simplesmente no sexto, no sétimo e no oitavo ano, as coisas prosperam de tal forma que 100 gramas parece que é 1 quilo. Ou seja, você vai tirando o arroz do saco para fazer, aquele arroz que durava uma semana, na sua casa passa a durar 1 mês inteiro, 2 meses, você não entende. Um pé de quiabo, que você colhe uma caixa, você vai colher 3, 4, 5 caixas. Porque esse é o milagre, porque Deus prometeu isso. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas, infelizmente, as pessoas foram se afastando da realidade dele. Né? O que aconteceu, o que nós lemos no comentário passado. O povo de Israel foi se afastando, foi se afastando, foi se afastando. Aconteceu a destruição do primeiro templo, foram expulsos. Voltaram 70 anos depois. Né? Aí se passaram mais 500 anos. E vem a Rinat Hayan, ou seja, o ódio gratuito, a tal ponto, né, que no segundo século já é destruído o segundo templo. E a maioria dos judeus são expulsos de Israel. Adriano transforma Israel em Filistina ou Palestina, né, e Jerusalém passa a se chamar Hélia Capitolina. Ou seja, e o povo é espalhado. A intenção do Senhor com esse espalhamento é trazer o coração das pessoas, vamos levar para a sua vida. Você entra numa situação extremamente difícil e você enxerga que você entrou nessa situação difícil porque as suas atitudes foram contrárias aos mandamentos de Deus, como nós falamos. Não é simplesmente porque você cumpre, a bênção te alcança. Você cumpre e o cumprir gera um mundo, um receptáculo onde a bênção entra dentro. E ela passa a ser a verdade daquilo que está em redor de você. Porque suas atitudes são atitudes verdadeiras, são atitudes construtivas de bem. Quando você não faz isso, a bênção se afasta, porque ela precisa de um prato limpo para se estabelecer. Mas o mal se estabelece muito fácil. Só que ele dura pouco tempo, a prosperidade dura pouco tempo. E a forma de se falar, aqui Deus falando que vai castigar e vai multiplicar por 7, depois por 7, depois por 7, é porque a coisa vai afundando cada vez mais. Vai entrando em tudo, vai se quebrando, toda a estrutura vai se quebrando, a família vai se destruindo. O pai, que é relapso, que é mundano, que é infiel, a mãe que é relapsa, que é preguiçosa, que é infiel, fazem filhos piores do que eles. O pai que se separa uma vez, casa com uma, depois casa com outra, casa com a terceira, com a quarta. Esses filhos, que visão tem de casamento? Eles nem vão casar mais, vão simplesmente se juntar e trocar de parceiros quantas vezes forem. Chegar ao ponto que a palavra família é algo do passado. Aí você tem uma sociedade totalmente desestruturada e tende a ser destruída, como aconteceu na história e se repetiu várias vezes. E parece que a memória das pessoas é curta, elas não enxergam isso. E aqui, quando Deus fala da Shemitah,
Você vê, ele começa falando sobre a maldade que você faz, o mal que vai te alcançando, até que ele fala, por que você não cumpriu o Shemitah, você não descansou no 7º ano, você não deu descanso para a sua terra no 7º ano. Realmente você pode perguntar, nessa minha empresa, eu vou deixar todo mundo comer da empresa, não é isso. Mas algo pode ser feito. Algo pode ser feito de bondade, de graça, o lucro do 7º ano ser distribuído, por que não? Né? O empresário que pega o lucro do 7º ano e distribui para os seus funcionários. Não com a visão de fazer pessoas mais fiéis à empresa. Né? Quando a gente fala de coparticipação, a gente fala de distribuição de lucro. Né? Todo mês você dá 5% ou 7% do lucro da empresa para distribuir para os funcionários. Mas na visão de querer fazer justiça, você pode fazer isso todo ano. É uma forma que até é permitido por lei. Eu estou simplesmente aqui conjecturando sobre o que pode ser feito para ser resgatado esse tipo de coisa. Ou seja, você ter mais atuação na questão do bem-estar social, adotar uma creche, adotar um asilo, um serviço de rua, alguma coisa, porque pobre sempre vai ter, mendigo sempre vai ter, pode ser o melhor sistema de governo que tem, sempre vai ter. Porque sempre vai ter pessoas desajustadas, pessoas que precisam de ajuda. Até no período do Mashiach vai ter isso. Vai chegar e falar assim, todo mundo vai conhecer, mas o livre-arbítrio permanece. Sabe, pessoas vão errar. Mas Deus falou que no 6º dia é muito bom. Então, se Ele falou que é muito bom, é porque vai dar certo. Então, nós andamos buscando isso. Nós andamos buscando, crendo que a coisa vai dar certo. Isso que nos dá força, que nós não podemos esmorecer. A gente não pode ficar para baixo, desanimar. E dar sequência. Versículo 35. Todos os dias de sua assolação descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos, e jubileus durante vossa estada sobre ela. E aos que ficarem de vós, porém, desalenta sem seus corações. Na terra dos seus inimigos os perseguirá o ruído de uma folha agitada, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que haja perseguidor. E tropeçarão uns sobre os outros como se fugissem de diante da espada, sem que haja perseguidor, e não haverá para vós erguimento diante de vossos inimigos. E vos perdereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá. E os que ficarem de vós definharão pelas suas iniquidades na terra de vossos inimigos, e também pelas iniquidades de seus pais definharão com eles. E confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, pela sua falsidade cometeram contra mim, e também pelo que andaram contra mim com teimosia. Também eu andarei contra eles com teimosia, e os trarei à terra dos seus inimigos. Talvez se humilharão seus corações entupidos, então espiarão as suas iniquidades. E me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão. Me recordarei da terra, me recordarei. E a terra será abandonada por eles, acalmará a ira do Eterno pelos anos sabáticos, na sua desolação por causa deles, e eles espiarão pelas suas iniquidades, porque os meus juízos rejeitaram, e dos meus estatutos se enfadaram as suas almas. Também, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, e não me enfadarei deles para consumi-los, e violar a minha aliança com eles, porque eu sou o Eterno seu Deus. E me recordarei por amor deles, da aliança dos primeiros, a quem tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Eterno. Esses são os estatutos, os juízos e as leis que o Eterno deu entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, por meio de Moshe, ou seja, pela mão de Moisés. Né? Beiado pela mão de Moisés. Então, o que Deus está falando assim, querido, minha querida, há como consertar. Mesmo que você seja uma pessoa próspera, que esteja dando tudo certo, mas seu coração dói, é porque você está na primeira fase. Está na primeira fase. Então, acorda. Acorda para que os seus filhos não venham ser famintos. Hazachal, Deus não permita. Se você está num ponto tão ruim,
que precisa de alguém para te levantar, se você se arrepende, se você busca a face de Deus, Ele levanta alguém para te ajudar. Levanta alguém para te dar a mão e para te ajudar a levantar. Porque o desejo de Deus é que todo mundo se arrependa. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso? Que o nosso fim tem que ser como o dele. Ele lançou dentro de nós essa alma, e essa alma é a parte do próprio Deus, a essência dele que está em nós. Por isso que ele fala que nós fomos feitos pouca coisa menor do que Deus. Menor que Elohim, ou seja, a escritura de Deus neste mundo. E todos que andaram com Deus, como Noé, como Moisés, né, como Hanor, né, como Enoque, são pessoas que corrigiram os seus caminhos e chegaram no apogeu do seu potencial. É isso que ele deseja de nós. Nós vamos continuar ainda numa outra parte.